Boa noite a Marisa, tudo todos e bem? todas. Boa noite, Ciro. Eu sou a Marisa, sou de Praia Grande, recém-chegada a Praia Grande, sou professora da rede municipal, vindo de Araraquara, interior de São Paulo. É uma alegria te ouvir, uma honra, e uma honra conversar com você e uma esperança ouvir você falar. E como é importante ter esperança nesse momento. Antes de fazer a minha pergunta rapidamente, né, para ser disciplinada, eu só queria dizer que o meu compromisso com a minha militância é com o nosso país, com todas as pessoas e trabalhadores, mas principalmente também por todas as milhares de pessoas que não têm o direito de estar aqui agora, como nós temos, vivendo e lutando. Em particular, o meu companheiro, Matheus Santos, jovem de 30 anos, de Araraquara, jovem trabalhista da estadual, que você mesmo, Ciro, compartilhou nas suas redes. Amanhã faz 3 meses que o Matheus foi assassinado por esse governo e deixa mais dois órfãos. Em relação à minha pergunta, você vem alertando há bastante tempo sobre a crise hídrica e como isso vai afetar o setor elétrico e esse crime da venda da Eletrobras. E eu achei bem interessante uma passagem que você falou, por exemplo, no debate com a Leda Nagli, sobre uma proposta do economista Paulo Rabelo de Castro, fala sobre a distribuição do capital estatal ao povo. Gostaria de entender o que isso significa, faz parte do PND, enfim, que você trouxesse aí para a gente essa explicação e um pouco falar sobre isso. Obrigada, boa noite. Obrigado, Marisa, um forte abraço a você, a minha solidariedade também. Eu tenho certeza na fé que nós temos, que o nosso Matheus, enfim, está ali desafiando a gente a construir caminhos para salvar muitos outros Mateus que estão ameaçados ainda hoje por esse genocida, né, incompetente e que, enfim, tragicamente nos governa hoje no Brasil. Veja, a questão da privatização do regime hídrico é quase como se fosse um soco no rosto. Porque deixa eu explicar aqui uma coisa para o militante médio nosso que está nos assistindo. A Amazônia, ela é muitas vezes confundida, tem uma certa que é o pulmão do mundo e tal. A troca de carbono não é assim tão central para que justifique essa história de pulmão do mundo. Porém, é absolutamente científico que a evapotranspiração da floresta amazônica, a evaporação e a transpiração da floresta amazônica, produz rios aéreos gigantescos que se precipitam no centro-oeste e no sul do Brasil. E no sudeste, uma ponta das bacias de São Paulo, por exemplo. Na medida em que nós estamos desmontando a Amazônia, esses rios estão perdendo suas nascentes. É curioso a gente dizer assim, porque a gente está acostumado com o rio que corre no chão. Mas na circulação atmosférica, a umidade circula também com esses rios, esses grandes fluxos que tem a ver com a temperatura do Atlântico. Eu sei bem disso por conta do Ceará viver angustiado se vai chover ou não. Então nós aprendemos aqui desde sempre, tem os profetas da chuva e tal, que associam coisas que a natureza diz, que vai chover, que não vai chover. E nós desenvolvemos uma sofisticada estrutura aqui para acompanhar o clima, porque para nós é vital, literalmente. Não é? Então, nós, ao destruir a Amazônia, nós já estamos começando, não a impactar a humanidade, estamos começando a impactar o Brasil. Então, é a pior seca dos últimos 111 anos. Mas isso não está acontecendo por acaso, é consequência imediata do recorde de desmatamento e queima da Amazônia. E a gente não pode reagir a isso apenas negando aos 40 milhões de brasileiros que nós levamos para lá, na primeira ou na segunda ou na terceira geração, no máximo, são migrantes, e a quem nós ensinamos que o caminho de ficar rico era destruir a floresta. Só para você ter uma ideia, há 30 anos atrás, a condição do INCRA titular um pedaço de terra na Amazônia era o camarada provar que desmatou. E aí, de repente, a gente não oferece nenhuma alternativa de biotecnologia, de manejo florestal, sabe, uma nova farmácia, uma nova química, uma indústria de cosmético de base biotecnológica, que eu estou estudando tudo para a gente fazer e ouvir o Amazônida. Porém, por agora, fiquemos certos de que nós estamos numa crise hídrica que o Rio Grande do Sul começou a experimentar. Quando eu fui ministro da Integração Nacional, já começou a ter problema de abastecimento d'água para a cultura de frangos, aves no Rio Grande do Sul, ali na região de Santa Maria, e onde eles começaram a perfurar poço, perdendo poço. Eu levei tecnologia do Ceará para poder
aumentar a quantidade de acerto da perfuração de poço, enfim. O fato é que nós estamos diante da pior crise hídrica e o Brasil, metade da energia é de base hidráulica. Se não tem água, não tem o impulsionamento da base hidráulica, então nós estamos na iminência de um grande apagão, muito parecido com o que aconteceu em 2001. Eu estou tentando falar isso há muito tempo e as pessoas não estão acordando para ver, porque nossa mídia é um pouco retardatária, gosta de reagir sobre o fato consumado, enfim. Nesta hora, é crítico, sob o ponto de vista da gestão da água, que o Estado tenha o controle disso. Assim, se há uma hora que é crítica, não é hora que está sobrando água. Na hora que está sobrando água, tem água para tudo. Tem água para irrigação, tem água para indústria, tem água para abastecimento humano, tem água para, enfim, e para verter, para acionar as turbinas. Agora é crítico. Pois é nessa hora que esses vagabundos estão preparando uma privatização e com a atenção, com assentimento, meu irmão brasileiro, presta atenção nesse voto. 320 deputados votaram a favor deste crime. O Lira, que é o presidente da Câmara, é de Alagoas. Alagoas depende vitalmente do sistema chefe, do São Francisco, sabe, da cascata de barragem, Xingó é lá. Esse cara bota em pauta a votação do negócio que vai arrebentar o estado de Alagoas para começar. Para você ver o nível de alienação e como a gente tem que acossar essa gente. Sabe, a gente não pode mais ficar com o sistema representativo do século XIX. Nós temos que botar esses assuntos para o povo votar. E eu quero anunciar de novo, se privatizar a Eletrobras, eu vou reestatizar com as devidas indenizações. Portanto, e eu peço ao Lula que diga isso com toda a clareza. Porque se o primeiro lugar na pesquisa e o terceiro, que é hoje que eu estou, dissermos isso, a gente ajuda o país hoje mesmo. É o papel da oposição. Não é ficar só explorando as coisas erradas, não. Tem que ajudar o país. Mas não, o Lula já está nos vendendo de novo para o tal mercado, né? Já está de novo comprometido com toda essa gente aí, com os mesmos caras da política. Não aprendeu nada. É uma coisa impressionante que mesmo a tragédia que ele sofreu pessoal, não aprendeu nada. Quer replicar o mesmo modelo, sabe, de concessões ao mercado, carta aos brasileiros e de aliança com os políticos mais salafrários do Brasil, com quem ele se aliou. O Valdemar Costa Neto já está lá com ele. Foi preso no mensalão, que o Lula tinha dado o DENIT, o Lula deu para o Roberto Jefferson, sabe o Roberto Jefferson, que defende o Bolsonaro, não sei o que e tal, o Lula deu para ele os Correios, e ali começou o mensalão. É uma coisa impressionante. Eu me sinto obrigado a ponderar ao povo brasileiro a necessidade de levar em consideração isso. Eu não posso tomar o voto de ninguém. Não sou ninguém. Mas, pelo amor de Deus, não vote sem pensar e processar. Se estiver duvidando de mim, cheque essa coisa que eu estou dizendo. Bom, qual era o arremate da sua pergunta, professora? Marisa? Porque tinha dois assuntos, era o da Eletrobras e o outro. A questão hídrica, né? Não, esse eu já falei. Bom, eu acho que tem tempo Só mais para desmontar aí, Marisa. Pronto, agora foi. Vamos lá. Porque tinha uma outra pontinha. Não, era. O arremate era, você falou sobre uma proposta do Paulo Rabelo de Castro, economista, então, a ideia sobre a distribuição do capital estatal. Isso, é porque é o seguinte, existem formas de privatizar que democratizam o capital. Então, no passado, por exemplo, o Banco do Brasil foi capitalizado e era uma espécie de poupança da classe média brasileira dos anos 50, dos anos 60, ações do Banco do Brasil. Se você de todo quiser estabelecer uma governança corporativa, a ideia é que ao invés de você entregar o controle da Eletrobras para um empresário de Xangai, sabe, que você pulverize o capital para o povo, em que o povo brasileiro ficará cada um com uma fraçãozinha da Eletrobras. É uma espécie de privatização, só que em vez de entregar para o estrangeiro e para um empresário controlador, eu entrego para clubes de acionistas que vão se organizar, em que a população brasileira, ela mesma, sendo dona da Eletrobras, sem ser o Estado brasileiro, pode ter uma governança corporativa. Eu não estou dizendo que eu vou fazer isso. Eu estou dizendo que isso é uma das alternativas, se de todo a sociedade brasileira amadurecer que isso é necessário. E o Paulo Rabelo de Castro é um dos caras que conhece tudo desse tipo de formato.